Olá, meus amigos queridos, amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para uma lição da EBD da PIB do Brás. Nós estamos estudando neste quadrimestre as parábolas de Jesus. E nesta lição número 7 é a parábola Os Trabalhadores na Vinha. Que essa lição sirva para o nosso crescimento cristão. Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que aprendamos e apreendamos aquilo que Ele tem reservado para o nosso ensinamento hoje, neste momento. Então, na nossa aula sobre parábolas de Jesus, hoje nós vamos ver os trabalhadores na vinha. E antes de entrarmos propriamente na parábola, vamos conhecer um pouco o que é uma vinha. Acho que todos conhecem, uma plantação de uvas, uma coisa muito bonita, mas é muito difícil também de cuidar, é delicado e quando grande precisa ter muitos trabalhadores. A colheita era naquela época manual. Eu não sei como que é a colheita hoje, eu sei que já foi manual alguns dias. Pode ser que agora seja um tanto mecânica, não sei como. E eram necessários muitos trabalhadores para fazer aquela colheita. E com que objetivo nós vamos estudar essa lição? Seria o alvo da lição. Ao estudar essa lição, nós vamos ser capazes de compreender que Deus dá importância não tanto à quantidade de trabalho feito, não importa quanto você fez, se fez mais, se fez menos, mas Ele dá importância ao espírito com que o trabalho é feito, com que amor, com que dedicação, com que zelo você fez esse trabalho. Então, nas parábolas que nós vamos ver, os trabalhadores na vinha, nós vamos ver a contratação dos trabalhadores, que está registrada em Mateus 20, de 1 a 16. Mateus é o único evangelista que fala sobre essa parábola. Marcos, Lucas e João não mencionam essa parábola. Eu dividi essa quantidade de 1 a 16 em duas partes. A primeira parte vai de 1 a 7, que nós vamos falar a contratação dos trabalhadores. Vamos ver. O verso primeiro diz o seguinte: porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Aqui ele fala reino do céu, mas outros evangelistas falam reino de Deus, e é o que as parábolas em geral tratam sobre o reino de Deus. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário era a moeda romana da época de Jesus e equivalia ao salário de uma diária, um dia de trabalho. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. Não disse exatamente se ele saiu para encontrar outros trabalhadores. Ele pode ter saído porque precisava sair, mas ele viu outros trabalhadores que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu lhes darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona e fez o mesmo. De igual modo, por volta da hora 11ª, algumas versões falam 1/10 hora, saiu e encontrou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? E eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Analisando esse texto de Mateus 20, de 1 a 7, nós podemos ver o seguinte: a colheita precisava ser feita antes da chuva. Normalmente era feita em setembro. E para fazer essa colheita antes da chuva, ele precisava de muitos trabalhadores. O primeiro grupo foi contratado às 6 horas. O dia hebreu, o dia dos judeus, começava às 6 horas. O dia de trabalho começava às 6 horas da manhã. Essa era a primeira hora do dia. Outro grupo foi contratado às 9 horas. 6 até 9 é a terceira hora. Então, Mateus 3 fala, hora terceira, ele contratou outro grupo. Outro grupo foi contratado às 12 horas e outro às 15 horas, que na parábola diz hora sexta e hora nona.
E um último grupo foi contratado às 17 horas, que seria a 11ª hora ou 5 horas da tarde. Lembrando que o dia de trabalho terminava às 18 horas. Vamos ver agora o pagamento desses trabalhadores. Mas antes, uma observação. Esse proprietário, ele devia ser muito rico e devia ter um administrador. Mas ele preferiu ele sair e não mandar o administrador. E a impressão que dá, a forma como ele fez para contratar esses trabalhadores, é que ele estava mais preocupado com os trabalhadores que não tinham trabalho do que com a própria vinha, do modo como ele saiu e do jeito que ele contratou. Mas o pagamento foi feito o seguinte, o verso 8 diz assim: ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Aqui vai começar a confusão. Que confusão é essa? Como assim começar pelos últimos? Na nossa lógica de mérito, deveria começar pelos primeiros, não é não? Quando estamos numa fila e chega alguém depois e vai lá na frente, há uma grita geral na fila, não é? Vocês já ficaram em fila de banco que alguém quer passar na nossa frente? Começa uma confusãozinha, né não? E aqui começa pelos últimos, depois que vai os primeiros. O verso 9 me diz o seguinte: vindo o que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Aqueles que foram últimos contratados. Chegaram no final do dia, trabalharam 1 hora só, receberam 1 denário. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. Eu imagino esses trabalhadores, quando viram os primeiros recebendo 1 denário, já estavam esfregando a mão e falaram: oba, vamos ganhar mais do que pensávamos, não é? Mas ao receber 1 denário só, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor humano? Eu acho que nós faríamos a mesma coisa, né, não? E iríamos reivindicar direitos. Essa é a nossa lógica do mérito, que vai nos forjando desde pequeno e a gente vai recebendo aquilo que merece. Até parece que há alguma indignaçãozinha quando alguém recebe alguma coisa que ele não fez por onde, ou não fez por merecer. Há uma invejinha, né? Uma raivinha por essa pessoa que recebeu sem merecer alguma coisa da vida. E nós nos apegamos nessa questão do mérito. Essa é a lógica do reino terrestre. Dando continuidade ao versículo. Respondendo ele, disse a um deles: amigo, chamou de amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus, porque eu sou generoso? Outra versão fala: ou os teus olhos são invejosos, porque eu sou generoso. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Se os primeiros trabalhadores tivessem sido chamados primeiro, eles teriam recebido o denário, aquilo que foi combinado, e iriam embora satisfeitos. Mas Jesus os deixou por último, justamente para ensinar como funciona no reino do céu. Vamos ver como aplicar essa parábola agora para nós. Mas essa parábola, ela faz parte da resposta de Jesus a uma pergunta de Pedro, que pergunta: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Isso está registrado em Mateus, no capítulo 19, no capítulo anterior ao 20, que o 20 nem precisava ter separado um capítulo do outro, porque o 20 é sequência do capítulo 19. Então Pedro fez essa pergunta. E as parábolas de Jesus eram geralmente respostas a alguma pergunta ou alguma situação à sua volta. Elas tinham sempre por trás uma razão a ser explicada, uma resposta a ser dada. Daí Pedro fez essa pergunta: eis que tudo deixamos e te seguimos.
como se quisesse dizer: o que vamos ganhar com isso? Por que Pedro faz essa pergunta? Por que Pedro fez essa pergunta? No capítulo 19, Jesus tinha conversado com um jovem rico, interessado em herdar a vida eterna. E esse jovem rico saiu triste depois da conversa que ele teve com Jesus. E Jesus disse aos seus discípulos que dificilmente um rico como aquele jovem entraria no reino do céu, porque ele amava mais as suas riquezas do que a Deus ou a seu próximo. Ele estava violando o primeiro e o segundo mandamento. Aí vem a pergunta do Pedro: e nós? O que vamos levar com isso? Que será de nós que te seguimos já desde o início do seu ministério, né? Eles esperavam um tratamento especial de Jesus, porque falaram: eis que tudo deixamos, não é? Estavam reclamando porque teriam que compartilhar as bênçãos do reino dos céus com outros, cuja dedicação não era tão grande quanto a deles e tão longa quanto a deles, não é? E essa parábola lhes foi contada para eles aprenderem a lógica do reino dos céus é diferente, funciona diferente da lógica terrestre. Primeiramente, essa lição foi para os discípulos. Eles foram os primeiros trabalhadores chamados para trabalhar na vinha do Senhor. E como que nós vamos ver para nós hoje? O que essa parábola quer dizer? O proprietário, ele é Deus, está no lugar de Deus. Jesus está mostrando que Deus é o proprietário da vinha desse reino, né? Desse reino. A vinha é o que é? É o reino de Deus. Os trabalhadores são os fiéis, aqueles que trabalham para o reino, para ampliar o reino de Deus. O dia de trabalho é a sua vida, ou a nossa vida. Nós que trabalhamos, nós trabalhadores dessa vinha do Senhor, é a nossa vida. A noite, o anoitecer, é a eternidade. O administrador, talvez, seja Jesus Cristo. E o denário é a vida eterna. Lá em Mateus 19, 29, Jesus fala sobre aquele que deixar pai, mãe, por amor de mim, e vai trabalhar, ele receberá. Deixa eu ler aqui para vocês. E todo o que tiver deixado casa, irmão, irmã, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campo, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. É o que está prometido, a vida eterna. Considerações finais. Esta parábola fala da compaixão de Deus, da generosidade de Deus. Deus não olha para o nosso mérito, mas para a nossa necessidade. Assim como aquele proprietário, ele viu tantos trabalhadores ociosos, trabalhadores sem trabalho, ele olhou para a necessidade daqueles trabalhadores. A recompensa do prêmio será dada aos santos, não de acordo com o ano da sua conversão, nem com o tempo que ele gasta trabalhando na obra do Senhor. Não importa se você encontra Cristo na adolescência ou se você se arrepende de seus pecados no fim de uma vida promíscua. Se você for cristão, quando essa vida terrena acabar, você estará com Cristo, como o ladrão da cruz, como o apóstolo Paulo e como qualquer outro santo que morreu desde então. Os benefícios do reino são iguais para todos, porque fomos remidos apenas pela graça de Deus e por nada além disso. O céu não se baseia em nosso mérito, em nossa obra, mas nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, levando sobre si toda a nossa iniquidade, tornando-nos aptos a viver com Ele por toda a eternidade. Nessa parábola, o proprietário sai para procurar trabalhadores para a sua vinha. Ao longo da história humana, Deus está chamando pessoas para o seu reino.
É uma obra que continua até o juízo final, com a volta de Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja e com ela reinar pelos séculos dos séculos. Concluindo, a maior lição desta parábola é que tudo o que recebemos é pela graça de Deus. Não merecemos nada de Deus. O que ele nos dá não é pagamento, é um presente, não um prêmio. É resultado da sua infinita e maravilhosa graça. Essa parábola não fala da justiça de Deus, fala da misericórdia de Deus. Ela não fala de galardão, ela fala de salvação. Ela não fala de mérito, fala da graça de Deus. Alegre-se por ser chamado para trabalhar nessa vinha. Não importa a hora que você foi contratado. Se você está nela há mais tempo, glorifique ao Senhor. Não se sinta desestimulado porque outro jovem está ocupando a sua posição. Humildade é a palavra. O único destaque é Jesus. Não há posição de destaque para nós. Somos um povo sem mérito nenhum diante de Deus. Somos um juntamento de pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Sirva ao Senhor com alegria, com amor, com zelo, com dedicação, sem se importar com o que você vai ganhar. Sirva para honrá-lo, para adorá-lo, para dignificar o seu santo nome. É o nome que é sobre todos os nomes. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus abençoe a todos.